Mas o que acontece? O Bruno Spindel, e vamos lembrar o que é o Bruno Spindel, né? O Bruno Spindel, assim como o Marcelo Paes, tem uma longevidade dentro dos seus clubes, tanto no Flamengo quanto no Fortaleza. São dois profissionais que ascenderam ali. O Marcelo Paes inverte-se, né? Ele começa como diretor, vai para vice-presidente, depois vai para presidência e depois CEO. Ele que faz a reestruturação, inclusive administrativa. E isso a gente vai pontuar logo. O Bruno Spindel, por outro lado, era alguém da estrutura administrativa, que era um diretor de marketing, era um diretor, depois passou a executivo de marketing, e por aí vai, né, no setor de marketing, vai para o CEO durante um trecho pequeno ali, 18, 19, e aí passa nos últimos 6 anos a cuidar do futebol. É diretor de futebol, ou seja, um nicho específico. E claro que aí a característica dele fica muito mais perceptível. As pessoas entenderam que ele é um cara muito mais afeito à parte de negociação, ganho de abatimento de dívidas, contratação e venda de jogadores, o que é importante, como eu já disse no vídeo anterior. O Spindel se fosse num ambiente comum, normal, maravilhoso do Corinthians, ele seria uma excelente aquisição de parte, não de todo. Ele é um profissional que o Corinthians não tem e nunca teve, que é a valorização do elenco como um todo. Né? Então, assim, quando você tem um jogador e você quer vender, você vai botar na mão do Spindel, porque você vai ter uma grande venda, mesmo o cara sendo talvez não um excelente jogador. Você vai colocar um cara como um negociador propriamente dito. Isso você vai encontrar nessa característica. É bom pro Corinthians. Era bom pro Corinthians. Muito bom pro Corinthians. Mas, por outro lado, o que se diziam os flamenguistas que o grande problema dele era exatamente a ausência de um contato jogador, diretoria, ou seja, correlação com o elenco, que é um dos problemas que aconteceu no caso concreto do Corinthians. Esse é um X que, de certa forma, todo mundo levou em consideração. Ele não tinha a característica da correlação ou conexão de diretoria e jogadores. Por isso, um gerente de futebol seria contratado, um jogador de futebol, um ex-jogador do Corinthians, ou seja, aquela correlação, a identidade, sabendo a pressão que exercia dentro do Corinthians, para fazer a conexão de campo com a diretoria. Essa foi a característica que foi pontuada não só pelos flamenguistas, como praticamente todo o mercado aí em relação às informações. E eu achei muito curioso, porque assim, quando você vê um profissional desse dentro de um ambiente de massa, você tem alguns pontos positivos e pontos negativos. Um ponto positivo, ele sabe a pressão, ele sabe os caminhos para vencer. Mas tem um problema, ele tinha orçamento em determinado momento quando foi diretor de futebol, principalmente em 2019. Contratou diversos jogadores de qualidade, mas também teve erros, que o Flamengo também aponta nesse período. Então, obviamente, se tem um histórico do cara que diz assim, olha, ele conhece a pressão de um time grande, do tamanho do Corinthians, que é o Flamengo. E as dificuldades até chegar ali, porque ele pontuou toda aquela dificuldade durante 12 anos, à frente ali de vários postos da máquina do Flamengo. Como eu disse, é um bom perfil para o Corinthians, desde que tivesse autonomia, né? Que é o grande X. O grande déficit dele é o quê? Exatamente o campo e a diretoria, que era exatamente a lacuna que todo mundo já sabe que vai acontecer dentro do profissional do Corinthians, que é o Armandinho ali, e o Armandinho está trabalhando forte. Você teria o Fran, você teria o Fernando Alves, você teria o Rubão, o grupo do espanhol, né? Está trabalhando forte para cuidar apenas e tão somente da parte do futebol. Então, assim, esse era o perfil. E, desde 24, já estava definido, inclusive estava no compliance, tá? Para dizer, não fez isso, os contratos já estavam passando para cá e para lá. Já estava no compliance a negociação entre o contrato todo, era 90% de acerto ali, e ele seria, possivelmente, o diretor oficial do Corinthians. Só que aí, sábado, um dia tranquilo, né? A gente dorme com a informação que possivelmente é ele, tá? Segue lá a pelota, já sabemos como é que vai ser. Possivelmente ali, dificilmente seria o Paulinho, mas com certeza iam buscar ali um gerente do passado, alguém que não tinha tanta experiência, ou não tem essa cancha toda, ou pelo menos que fosse maleável ali nessa negociação. E a gente acorda com uma nota oficial. Uma nota oficial dizendo, olha, encerramos a negociação com vocês. Pela manhã, essa brincadeira. Por quê? Porque muita gente fala assim, o Stabile não estava querendo fechar. O cara estava querendo fechar. É bom demais pro Corinthians, né? Essa questão de ter um cara negociador, um cara que não possa não estar dentro da taxinha, no negócio, não sei. Alguma coisa estava estranha. E aí, o nosso querido Bruno Spindel cascou fora, emitiu uma nota oficial, se mandou, e o Cruzeiro foi lá atrás. Por outro lado, no plano B, e o Marcelo Paes poderia estar nessa lista, veja que o Marcelo Paes não estava na lista de ninguém. De ninguém. Né? É muito curioso que os caras, sempre teve ali, o Marcelo Paes é a primeira, o plano A.
Não estava na lista de ninguém, porque ele tinha acabado de reduzir sua remuneração para tentar voltar o Fortaleza à primeira divisão. Então, tanto é a nota pela manhã, à tarde, às 2 horas da tarde, eu tive a informação, estava dormindo, 1h30, fui dormir, fui descansar, 2 da tarde me mandou a informação dentro do Corinthians ali que eles tinham assinado. Fui acordar, 3h30 da tarde, mandei meu vídeo e esperei que ia ser anunciado de tarde. Tarde não, mas o pessoal falou que era segunda-feira que ele ia chegar a São Paulo. Mas como os dirigentes do Fortaleza, lá, o administrador, gestor lá da SAF do Fortaleza, antecipou tudo, aí o Corinthians começou a adiantar, anunciar, porque a ideia era segunda-feira ele ser anunciado pelo Corinthians. E acabou anunciando no finalzinho da tarde. A remuneração, sim, é abaixo de 300 mil. Não vou falar aqui o número que não interessa a ninguém, mas é abaixo de 300 mil, segundo informes lá de dentro. E que o Corinthians contrataria mais uma pessoa que deve ser um ex-jogador. Bom, para dar um complemento nisso daí, o Marcelo Paes, até o Douglas tava caçando lá no grupo, né? Tá feliz? Eu tô feliz, pô. Eu sempre disse que era para contratar um cara de boa qualificação para CEO do Corinthians, né? E essa daí é uma discussão que a gente tem que ter. O Marcelo Paes foi diretor de futebol no período de 15 e 16. Ascendeu a vice-presidente, a presidente e a CEO. Ou seja, e ele reestruturou o futebol nacional, inclusive. Ele ajudou na construção da LFU como um dirigente de bastidor. Pô, a gente vai ganhar um bastidor, pelo menos essa, né? O Marcelo Paes voa nessa questão. Mas perceba que estamos diante de um cara que passou por todos os setores dentro do... Ele sai diretamente da cancha do futebol para uma parte administrativa e estrutural de construção de uma análise mais ampla. Você não vai sentar mais no chão da grama, você vai para o escritório, você vai pegar um avião e vai para a reunião. Você vai se reunir com economistas, você vai reunir com dirigentes, você vai ter outro traquejo dentro dessa negociação. E aí é o Marcelo Paes. O Marcelo Paes, na minha concepção, seria o CEO ideal para o Corinthians naquele momento. Lembra que teve o Fred Luiz, etc., e foi chamado, inclusive, para vir para o Corinthians nessa condição. Estamos contratando um executivo de futebol hoje, em teoria. Em teoria, estamos contratando um executivo de futebol para ter um gerente de futebol. Ele está saindo do CEO do Fortaleza, que é uma diretriz muito mais ampla, e ele possivelmente sai de qualquer correlação com a LFU, porque ele tem que sair, senão há um conflito de interesses, para vir ao Corinthians. Cara, ele é muito bom. Muito bom. O aspecto dele, administrativo, financeiro. Esse ano, é aquela coisa. O futebol não se ganha todo dia, toda vez. E para times como Fortaleza e outros times, você dá uma derrapagem na curva, na ascendência ou na estabilidade, você vai cair. E o Fortaleza, infelizmente, permeou muito a zona do rebaixamento o ano inteiro. E aí, cara, é aquela coisa, você não pode jogar fora todos os, 11 anos que ele teve no Fortaleza, ele tá lá há 11 anos, e simplesmente nivelá-lo para dizer que o rebaixado Fortaleza do Marcelo Paes. Eu acho uma análise tacanha, rasa. Você tem que entender que ele fez uma estrutura para o Fortaleza e que na hora que teve o futebol, eles escolheram errado o ano inteiro. E no finalzinho conseguiram... No finalzinho daria tudo para o Fortaleza por uma besteirinha ali, por um placar adverso, por um empate, por exemplo, no caso Fortaleza e Ceará, dentro de casa, 48 minutos, um gol do Pedro Raul ali, acho que foi o Pedro Raul. Foram aqueles pontos suficientes para que, eventualmente, o Marcelo Paes não tivesse mantido o Fortaleza ali. Não dá para desconsiderar toda a capacidade que o Marcelo Paes tem como administrador. E aí, aquela questão, que tipo de profissional nós estamos construindo, querendo para o Corinthians? Era o CEO ou é o executivo de futebol? Como isso vai ser avaliado pelo torcedor? Como isso vai ser, inclusive, porque ele era o presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza, e vai ser rebaixado a um executivo de futebol. Certo? Que não é um rebaixamento, porque todo mundo gostaria de ser o executivo de futebol do Corinthians, com todo respeito. Cai pra cima ele, né? Digamos assim, desculpa, é o Fortaleza, mas é verdade, Fortaleza. Vocês sabem disso. O tamanho do Fortaleza é o tamanho do Fortaleza, é tradicional, etc., mas é o Corinthians. Mas só que estamos falando de cargos diferentes para situações diferentes. E vai ser interessante de ver como ele vai se comportar nesse período curtíssimo, com a exigência curtíssima, porque ele vai ter ele tem menos de um mês agora para colocar um time em campo, contratar jogadores
E não é só ele, porque tem o Dorival, mas contratar jogadores, estabilizar o elenco pela insatisfação da saída do Fabinho e disputar com o Flamengo, que ele tem muita dificuldade de ganhar, um título da Supercopa. E logo depois as pressões sobre as contratações, as negociações, as saídas. Isso em pouquíssimo tempo. Todo o planejamento já está absolutamente comprometido. Mas ele tem um desafio muito, muito grande, porque ele assina hoje, dia 27, só deve chegar a São Paulo na segunda-feira, e praticamente já na virada do ano, os jogadores estão chegando na outra semana, e ele vai ter que agilizar dentro de um turbilhão que é o Corinthians. Bom, de qualquer maneira, a gente vai fazendo ainda a descrição sobre o Marcelo Paes. Deixa o Douglas falar, que eu já falei até demais. Boa noite, Douglas. Deixe seu like, viu? Se inscreva no canal. Muito obrigado pelos 40 mil inscrições. Boa noite, Reis. Vamos parabenizar o Sopa. Suspiro de esperança. Colocou uma pessoa que eu, particularmente, não acredito que ele vai ser capaz dos outros. Eu acho que ele não aceita fazer isso também. Não acredito no nível que ele conseguiu chegar. No nível de protagonista, né? Ele é protagonista na questão de dirigente. Ele é o principal dirigente hoje do país. Gostem ou não. Ele é o principal. Tanto é que ele é quem encabeça aí a Liga Forte, né? Ele é quem encabeça. Então, eu acho que outro ponto aí também que o nosso querido Sopa, se bem que eu não sei se ele tem cérebro pra isso, né? Mas ele é forte na CBF. Ele é forte na CBF. E o Corinthians não tinha nada. Eles respeitam ele na CBF. Ele é o principal articulador do grupo hoje que domina o futebol. Então, o Corinthians começa a ganhar uma força na parte do futebol. E eu acredito que ele não vai ser capaz dos outros, porque ele chegou num nível muito alto para ficar sob ordens de Rubão, de Alba. Eu acho que essa movimentação do querido Sopa visando já no ano que vem as eleições. Eu acho que isso daí, ele está se movimentando nesse sentido. Só que quando houve o anúncio dele aí, muitas pessoas estão com uma falsa equivalência, achando que ele entrar salva o Corinthians numa intervenção. Não salva. Não salva. Tudo que é de podre não está no CT, tudo que é de podre está dentro do Parque São Jorge. E você não consegue tirar isso. Não consegue tirar isso, porque já tem várias irregularidades e vai pedir a instauração do inquérito e vai ter o inquérito. E tendo o inquérito, já era. Identificar a irregularidade, vai ter que afastar o dirigente. Não tem jeito. Não tem gente que tá achando que assim, a ideia do Sopa era essa, Sopa, não vai adiantar. Vocês deixaram estourar, vocês esticaram a corda, um ponto que estourou a corda faz tempo, vocês não perceberam ainda. Já estourou a corda faz tempo. Já estourou. Só que eu acho que isso daí é uma movimentação dele já se protegendo, ou a rataiada se conversou e falou: não dá para me entregar a mina de ouro para vocês. Eu acho que chegou a esse ponto aí. E também tem a pressão do Fabinho ter saído. Não adianta você meter qualquer um dos ratos lá, e não poderia ser qualquer pessoa para liderar esses caras. Um cara que é capaz de segurar eles, esse sim é. Esse é capaz. Ele, Braz, esses caras segura o elenco depois da cagada que eles fizeram de mandar o Fabinho embora. Esse aí consegue segurar no peito. Só vamos ver se ele vai ceder a rataiada. Eu não acredito. Porque seria muita burrice dele ele bater continência para os caras que são infinitamente inferior a ele. Infinitamente. É você querer mandar embora o presidente da empresa. E você do almoxerifado. Você do estoque. É bem por aí. Eu tô com esperanças aí, independente de todos os problemas que tem o clube aí. Pelo menos o futebol ali já conseguiu. O que eu acho? Eu acho que eles conseguiram blindar vai conseguir dar uma amenizada campo. Só que o inferno vai continuar lá, isso eu não tenho dúvidas. Só que eu acredito aí que ao nível que ele chegou, ele não vai ser capaz desses caras. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.